versículo escolhido para a reflexão do dia é os primeiros versículos aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Primeira coisa, quem levou Jesus para o deserto para ser provado pelo diabo foi o próprio Espírito Santo. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim das quais teve fome. E a primeira tentação do diabo a Jesus. Presta atenção, meninas, porque isso aqui é chave. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Primeira tentação de Jesus foi na sua identidade. Satanás diz: se tu és filho de Deus. Minha amada, preciosa do meu coração, a estratégia mais ferrenha de Satanás contra a sua vida é contra a sua identidade. Porque se ele conseguir deturpar quem você é, na verdade, como você se vê, porque quem você é não muda, você é filha de Deus, você é criatura e filha de Deus, isso não muda. Mas a forma como você se enxerga, isso sim, isso tem o poder de mudar. Isso tem o poder de influenciar a sua vida, as suas atitudes, os seus relacionamentos. E essa foi a primeira tentação. E uma coisa, meninas, interessante que eu estava meditando. Bom dia, Grazi. Eu estava meditando quando eu estava lendo o texto. Jesus, ele foi levado ao deserto e ele passou 40 dias. Lembra do povo de Israel que foi levado para o deserto? Bom dia. Foi levado para o deserto e era para eles fazerem uma trajetória de 40 dias, mas passaram 40 anos. E sabe onde eles foram tentados e eles fracassaram? Na identidade. Sabe por quê? Porque aquele povo foi retirado do Egito, mas a mentalidade do Egito, a mentalidade de escravos, a identidade de escravos não foi retirado deles. E por isso eles fracassaram. E outra coisa interessante que eu estava observando aqui. A primeira tentação a Jesus foi na sua identidade e na fome. Vocês lembram qual foi o primeiro fracasso dos israelitas no deserto? A primeira murmuração, quando eu falo fracasso, uma das primeiras coisas que eles murmuraram foi sobre o quê? Foi sobre a comida. Tiveram saudade da comida do Egito. Murmuraram contra Moisés em relação à comida e lembraram daquilo do passado, de onde eles saíram, ou seja, a mentalidade de escravos fizeram eles lembrar da comida do Egito, sendo que eles estavam ali vivendo milagres, providências. E sabe por quê? Por causa da identidade. A identidade deles ainda não estava firmada. Eles padeceram num lugar de passagem, de provação. Eles foram enterrados num lugar de passagem, porque o deserto era só um lugar de passagem, de provação. Bom dia, preciosa Valmaninha. E como eu estava dizendo, meninas, o povo pereceu porque não entenderam que não eram mais escravos. Ainda tinha a mentalidade. Mas Jesus, que sofreu a mesma tentação na sua identidade, ele sabia quem ele era, ele se enxergava quem ele era. Porque quando ele foi batizado, nós lemos aqui sobre o batismo de Jesus ontem. Quando ele foi batizado, uma voz reafirmou quem ele era. E meninas, olha que interessante. Quando
aquela voz diz: esse é o meu filho amado a quem me comprazo. Jesus ainda não tinha iniciado o seu ministério. Ele ainda não tinha feito nenhum milagre. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo quer dizer para você que você é valiosa, que você é importante pelo que você faz. Vocês estão entendendo? Ou pelo que você tem. Mas da mesma forma que Deus reafirmou a identidade de Cristo, quando ele ainda não tinha feito nada, realizado nenhum milagre. Eu quero dizer isso para você, independente do que você faz e do que você tem, você é filha amada de Deus. E é somente com essa certeza, essa convicção da sua identidade, que você vai conseguir suportar e superar os desertos da sua vida. Porque Satanás vai provar a sua identidade como ele provou Jesus. Mas Jesus venceu na identidade. Jesus venceu a provação do corpo, da fome. Olha a segunda prova. A segunda prova, olha que interessante. Satanás disse: mostrou-lhe um monumento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Mentiroso, né? Mentiroso. Mas ele tentou Jesus. Para quê? Para que Jesus fracassasse naquilo que os israelitas também fracassou na provação no deserto: idolatria. Para que Jesus o idolatrasse, o adorasse. Lembra que o povo fracassou nisso lá? Quando Moisés sobe para o monte e Moisés se demora, eles constroem um bezerro de ouro para adoração. Idolatria. Assim também Satanás vai nos tentar, para que possamos colocar coisas, pessoas, circunstâncias no lugar de Deus, ídolos no lugar de Deus dentro do nosso coração. Ele vai te tentar na sua identidade, ele vai tentar que você coloque situações, pessoas, sentimentos no lugar de Deus no seu coração. Idolatria. A terceira tentação de Jesus. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo e disse: se és o Filho de Deus, novamente na identidade, atira-te daqui abaixo. E Jesus, mais uma vez, as 3 vezes, e aqui está o segredo para nós vencermos as tentações de Satanás, do diabo, nos desertos da nossa vida. Porque ele vai aproveitar dos nossos momentos de deserto, os nossos momentos de vulnerabilidade para nos tentar. Mas da mesma forma que Jesus venceu aquelas mesmas tentações que o povo de Israel fracassou. E por que fracassou? Porque ainda tinha uma mentalidade de escravo. Então o segredo, meninas, está em renovarmos a nossa mente, se livrar de cativeiros da nossa mente, que nos coloca num lugar refém, que não nos deixa percebermos e enxergarmos quem nós realmente somos em Deus. Filhas amada do Pai, independente do que você faz, independente do que você tem. E mais uma vez Jesus vence com o quê? Esse é o segredo, com a palavra. Todas as vezes, em todas as tentações, Jesus venceu com a palavra de Deus. Então, minha amada, essa é a reflexão que eu quero deixar para você hoje. Renove a sua mente. Se enxergue como o Senhor te enxerga. Aquele povo, como eu disse no início, eles morreram, padeceram num lugar de passagem, no deserto, nas areias daquele deserto. Eles foram enterrados ali. Eles não entraram na terra prometida por causa da mentalidade de escravos, porque não se permitiram renovar a mente. Mas Jesus venceu nas mesmas batalhas,
no mesmo lugar de provação e de fracasso, Jesus foi vitorioso. Para dizer para mim e para você, você também vai ser tentada em lugares de vulnerabilidade, de fragilidade nos desertos da sua vida. Mas assim como eu venci, você também pode vencer. Reafirme a sua identidade, se enxergue como o Senhor te enxerga. Amém? E essa é a reflexão do dia da nossa leitura. Hoje foi o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Nós estamos refletindo alguns capítulos, fazendo a leitura, mas refletindo em alguns versículos por dia. E eu tenho certeza que essa palavra vai te edificar, como tem me edificado todas as vezes que eu leio sobre a tentação de Jesus. E eu quero fazer uma oração para você, te desejando um dia abençoado, que as suas decisões estejam totalmente alinhadas à boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém? Pai amado, Pai querido, neste momento eu quero apresentar as tuas preciosas, as tuas filhas amadas, que aonde essa reflexão, aonde essa palavra alcançar, as tuas filhas venham a ser tocadas e lembradas quem elas são no Senhor, que elas são filhas amadas do Pai, que elas venham a ser despertadas sobre a verdadeira identidade e sobre a importância de renovarmos a nossa mente pela tua palavra, para que nós não possamos mais continuar reféns, escravas na nossa mente. Renova, Senhor, a nossa mentalidade, a mentalidade das tuas filhas, para que elas entendam e se enxerguem como elas realmente são. É o que eu te peço, Jesus, que o mesmo Espírito que estava com o Senhor naquele deserto é o mesmo Espírito que o Senhor deixou conosco, que está conosco, que nos garante vitória em toda e qualquer tentação. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade. Amém, meninas. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Grazi. Fica com Deus, meninas.